porque as ondas atendem ao mandar do nosso Senhor. O mestre e o mar se revolta, as ondas nos dão amor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço que vem banir, de ondas do mal que me cobrem, põe poder a sair. Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono do terra e céu. Assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado mar, a
dos homens o gênio do mal, as águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, composto estou para vos salvar, sim, sossegai. Oh, glória a Deus! Cantemos com alegria. Vem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Meu Deus, mais um. Oh, glória a Jesus amado, aleluia. Deus é grande, meus irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Você está firme, nós vamos cantar o firme nas promessas, meus irmãos. 107, número 107. Glória a Deus, fique firme nas promessas de Jesus. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus,
ó Cristo, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus, sem fim, firme nas promessas de Jesus. Jesus, oh Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Graças a Deus. Quantos estão firmes na promessa de Jesus? Diga amém. Graças a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Quero convidar aqui os irmãos do setor do Bandeira, setor 9. Os irmãos, as irmãs, a mocidade, né? Todos juntos aqui, venham louvar ao Senhor com 2 dos seus hinos.
Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Guzmão, irmã Lúcia, meus irmãos do setor do Bandeira por essa tão boa cooperação. É um prazer também apresentar aqui aos irmãos, se bem que ele está mais de Jacareí do que de São José, mas tudo bem. Em carta de recomendação, apresentamos aos irmãos o nosso irmão Natanael Amâncio, serve ao Senhor ali como evangelista em São José dos Campos, Ministério do Belém, ali congrega com o pastor Emanuel Barbosa. Vamos receber o nosso irmão. Digam comigo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aproveitando a sua vinda, irmão Natanael, adore ao Senhor com um dos seus hinos. Está muito eco aqui o meu microfone, Márcio. Aleluia. Glórias a Deus. Paz para os irmãos, amém? Amém, irmãos? Estou muito feliz de estar presente aqui. Obrigado, Celinho. Vamos aproveitar esse momento, vamos recolher as nossas ofertas, os nossos dízimos para a sustentação da casa do Senhor, como também a nossa oferta de sacrifício, que será depositada aqui no gasofilácio. Amém. A gente está sempre aí, comunhão com os irmãos, cooperando junto. Muito feliz de estar aqui no Jacareí. Amém, irmãos? Vou louvar a Deus por esse louvor. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres ver, tanto assim. Se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí. Adeus! Como errei, por que me queres tanto assim? Deus diz pra mim, pra você hoje: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer sorrir. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu vou te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar um rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Eu vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu.
me envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar um rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam. Ei, eu vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Cante, eu quero tanto, oh glória, enxuga teu pranto, te fazer somente. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Oh, Shaddai. Quando se sente amado pelo Senhor, levante a tua mão e dá glória a Deus essa noite. Exalte Ele, porque Ele se faz presente neste lugar. Oh, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Nos coloquemos de pé, por gentileza. Vamos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que, mais uma vez, puderam trazer aqui as suas ofertas pacíficas, ofertas e sacrifícios, trazer os seus dízimos à casa do Senhor. Quero convidar o pastor Vasconcelos, por gentileza, para estar orando ao Senhor neste momento. Nessa oração, vamos orar pela Mira, que é a Mirani, não é isso, pastor Adelso? Ela não está bem, ela foi acometida aí com essa, não sei se é uma virose, que pode dizer que é a dengue, a dengue. E a Nenê também já passou pela cirurgia, vai passar sábado, né? Então vamos orar também. Vamos orar então também pela irmã Linda. Ela já passou pelo procedimento cirúrgico, mas está tudo bem, já está no quarto, né, pastor Uzias? Graças a Deus. Vamos orar pela vida dela, pelo que Deus já fez. Vamos orar então, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos porque podemos contribuir com a nossa oferta para a tua casa. Abençoa cada filho teu, cada irmão, cada irmã, aqueles que puderam contribuir, Senhor, continua suprindo as necessidades. Ó Deus bendito, também as necessidades daqueles que estão enfermos. Visita cada um dos teus filhos agora. Ó Deus de bondade e de misericórdia, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara. Nós cremos assim, ó Deus. Portanto, visita-os agora, Pai, libertando de todo mal, de toda enfermidade. Meu Deus e Pai, continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Tomai os vossos assentos. Eu também quero, antes de passar aqui para o pastor Josias ministrar a palavra de Deus, trazer aqui a nossa lembrança, o nosso irmão Evandro, né, que acompanha o pastor Natanael. Pastor Evandro, onde está o nosso irmão? Está ali. Vamos recebê-lo, digam comigo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Pastor Josias. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradecer aqui ao nosso pastor presidente pela oportunidade. Quero convidar a igreja para nós meditarmos em alguns textos da palavra de Deus nesta noite. Deus tem colocado no meu coração a palavra. Gostaria de compartilhar com você. Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a
partir do versículo número 5. Mateus 16, a partir do versículo número 5. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 5. Quem achou, diga amém. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, por não terdes pão, homens de pouca fé? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantas alcofas levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos e amigos da palavra de Deus, eu gostaria de trazer esta noite uma meditação. Eu quero tematizar esta palavra com a seguinte expressão: não coma desse pão. Não coma desse pão. Jesus estava tentando ensinar uma verdade espiritual aos seus discípulos. E Jesus aproveitou uma circunstância. O pastor Ricardo pregou domingo: Deus trabalha por trás das circunstâncias. Jesus aproveita uma circunstância para ensinar aos discípulos uma verdade espiritual e lhes dar uma orientação, objetivando protegê-los de um mal que era inerente aos fariseus. Que circunstância foi esta? Foi uma circunstância na qual os discípulos não haviam se provido de pães. E Jesus então se aproveita daquele momento e começa a lhes dar algumas instruções. A nível de analogia, empregando a metáfora do pão, do fermento, ele tenta conduzir a mente dos discípulos a um raciocínio mais profundo. Eu quero me aproveitar desta passagem bíblica. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo nesta noite, tentar trazer para nós aqui uma palavra que, com certeza, é a vontade de Deus para nos proteger também de algum mal. Porque a palavra de Deus, eu costumo dizer que ela, quando ela não serve como remédio, ela serve como vacina. Em alguns momentos, quando a ministração ela é dirigida a nós não precisamos dela como remédio. Não estamos, naquele momento, com um mal que precisa ser extirpado, que precisa ser sanado. Mas Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor, como foi cantado aqui nesta noite, como um pai amoroso, Ele muitas vezes usa a sua palavra como vacina, para nos dar imunidade espiritual, para nos proteger lá na frente, para nos guardar de algum mal. Então eu quero esta noite também, a nível de analogia, me aproveitar desse texto
e trazer este tema: não coma desse pão. É óbvio que eu também não estarei falando do pão literal, né? Do pão feito de trigo, do pão feito com fermento. E Jesus deixa bem claro aos discípulos. No fim da sua orientação, ele falou: eu quero que vocês entendam que não estamos referindo ao fermento literal, ao pão literal, mas eu me refiro à doutrina dos fariseus. Então Jesus está dizendo aos discípulos: não comam desse pão, mas no aspecto moral e espiritual. E eu quero de compartilhar com vocês isso: não coma desse pão. Quando Jesus estabelece a Santa Ceia, ele, ao tomar o pão, ele deixou bem claro aos discípulos que daquele pão eles deveriam comer. Podiam comer sem medo. E ele ainda deixa de uma forma muito clara, dizendo o seguinte: ele frisa: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Então ele diz: desse pão vocês podem comer, mas o pão dos fariseus, o fermento dos fariseus, vocês têm que se manter longe dele. Então eu quero esta noite trazer aqui para nós 3 exemplos de pão que você tem que se manter o mais distante possível. Você não pode colocar na tua mesa. Você não pode se assentar a uma mesa onde tem esses pães aqui que eu vou mencionar esta noite, a nível de analogia, no aspecto moral e espiritual. Primeiro pão, que você precisa fugir dele. Passagem bíblica muito conhecida: o pão dos gibeonitas. Todos conhecem a história bíblica aqui. Não coma desse pão. Pão de gibeonita. Esse pão, ele faz tão mal, mas tão mal. Ele é um pão que nos amarra. É um pão que nos neutraliza. É um pão que tira a nossa visão. A gente conhece muito bem a história quando Josué estava em Gilgal. E Gilgal significa andar em círculos, andar em roda, rolar pedras, andar em círculos. Gilgal fala de uma vida marcada pela rotina. Nós sabemos perfeitamente que quando a nossa vida ela é marcada pela rotina, a rotina é estressante, a rotina é desgastante. E quando a gente está submetido a uma rotina, nós nos tornamos mais vulneráveis. Sim ou não? A gente se torna mais vulnerável. Que a rotina vai nos arrefecendo o ânimo, vai nos tirando a motivação. E a gente faz de tudo para se livrar da rotina. Josué estava em Gilgal, lugar que representa uma vida marcada pela rotina. Já havia atravessado o Jordão, já havia conquistado Jericó, já havia conquistado a cidade de Ai, e era só bênção, só conquistas. E agora em Gilgal, ele recebe a visita de uma comitiva de embaixadores. Embaixadores esses que lhe diziam que eram de uma terra distante. E eles aparecem vestidos de uma forma que lhes caracterizava que realmente haviam partido de uma terra distante. Estavam vindo de um país longínquo. O pão dos gibeonitas, irmãos, é o pão que representa a hipocrisia. O pão que representa a hipocrisia. Hipocrisia nós sabemos que vem do grego hipócritas, de onde nós temos a palavra ator. Ator é aquele que representa. É a mesma palavra de onde nós temos a palavra personalidade, persona, no latim, né? Os romanos sempre perguntavam: quem é o ator por trás da máscara? Então o pão dos gibeonitas, a nível de analogia, é o pão que representa a hipocrisia. Pois bem, aquela comitiva se apresenta, sabendo que Israel estava conquistando as nações, estava destruindo os povos que conquistava, e não sobrava nada. E eles então vêm suplicam a Josué uma aliança. E quando Josué olha para eles, era de dar dó. Roupas velhas, remendadas, sapatos remendados, odres de vinhos e de água velhos e remendados. Até
os panos que eram usados sobre os jumentos, sobre os animais, eram velhos, todo surrado. E eles trouxeram, e eles falaram assim, olha, nós viemos de uma terra distante, a nossa roupa era nova quando saímos de casa, nossos sapatos eram novos. Esses odres eram novos. E eles mostram, olha aqui este pão, a nossa provisão que trouxemos para o caminho, para a viagem. Estes pães saíram quentes da nossa casa. E agora estão secos e bolorentos. E eles disseram, nós viemos lhe suplicar que faça uma aliança conosco. Uma aliança de paz, que nos preserve com vida, que preserve a nossa nação, as nossas famílias. Nós somos de longe mesmo, não lhes representamos uma ameaça, não lhes representamos nenhum perigo. E diz a Bíblia que Josué, seduzido pela falsa humildade dos gibeonitas, pela aparência de miseráveis, né, de peregrinos, Josué então, sem titubear, faz uma aliança com eles, sem consultar a boca do Senhor. E diz a Bíblia que Josué, então, se senta à mesa com os gibeonitas, porque comer pão juntos era uma forma de selar uma aliança de amizade, uma aliança de paz. Ele se senta à mesa com os gibeonitas, ele e os príncipes, e come aquele pão seco, aquele pão bolorento, para demonstrar que a aliança estava selada. Depois que a aliança é selada, eles vão embora. 3 dias depois, Israel retoma a marcha para a conquista das nações, e 3 dias depois eles são surpreendidos ao se depararem com os gibeonitas. E quando eles encontram os gibeonitas, aí foi uma lamentação enorme, porque daí foi, a Bíblia diz que o povo começou a murmurar contra Moisés, contra Josué, o povo começou a murmurar contra os príncipes, contra os anciãos, né? E eu costumo dizer, irmãos, existem 2 casos de murmuração na Bíblia, onde o povo tinha razão. Nem sempre o povo tem razão, mas existem 2 casos que o povo tinha razão. A gente tem que tomar cuidado para não dar razão para a murmuração. E esse aqui foi um dos casos. O outro caso foi quando lá na igreja primitiva, a Bíblia diz que Pedro se viu forçado a estabelecer o diaconato, porque o trabalho era tanto, a sobrecarga era tão grande, que eles não estavam dando conta mais de atender as viúvas. E os gregos começaram a murmurar, porque as suas viúvas eram desprezadas. Aí Pedro, quando recebe a notificação que os gregos estavam murmurando, Pedro não se voltou contra a igreja, não. Ele falou, não, peraí, eles têm razão, nós é que estamos errando, nós é que estamos falhando. Vamos resolver o problema, vamos separar aqui gente para nos ajudar. E Pedro então separa os diáconos, né? Institui o diaconato e resolve o problema. E acabou a murmuração. Aqui no caso de Josué, o povo começou a murmurar. Josué não consultou o Senhor, os príncipes fizeram aliança, sem oração, sem consultar o Senhor, sem a direção de Deus, e o povo começa a murmurar. Aí Josué, então, peraí, o povo tem razão, nós fizemos a coisa errada. Nós comemos o pão dos gibeonitas, não podíamos comer. Esse pão representa a hipocrisia. Muitas vezes, irmão, nós entramos em alianças erradas, porque nos iludimos com as aparências. Nos iludimos com as aparências, acabamos comendo o pão dos gibeonitas. Eu estava ouvindo um irmão dando testemunho aqui domingo, ele estava dizendo, uma pessoa dentro da sua empresa, se aproveitando da estrutura da empresa e fazendo outros negócios, né? Se aproveitando da estrutura da empresa. Parece que era sócio dele, ou sócio, alguma coisa assim, né? O gibeonita estava lá plantado na empresa, e ele comendo o pão do gibeonita lá, né? E sofrendo um prejuízo. Então a gente tem que tomar cuidado. O pão do gibeonita representa a hipocrisia. Muitas vezes a pessoa se aproxima de você, se apresenta de uma forma que te engana, que te ilude, e você acaba fazendo uma aliança, comendo o pão do gibeonita, e depois você fica amarrado, amarrada. Esse pão nos neutraliza. Esse pão tira a nossa visão. Eu me lembro, há alguns anos atrás, apareceu um rapaz na nossa igreja,
E aquele rapaz, ele pregava, ele profetizava, ele revelava, mais que a Kodak naquela época. Naquela época era Kodak, né? Revelava, profetizava, falava em línguas que não parava mais, né? E saía pregando por aí, a convite das igrejas. Passou 3 anos depois, ele procura o pastor e fala: pastor, eu quero te confessar uma coisa, tudo que eu fiz até hoje foi uma mentira, foi uma farsa. Mas como assim, meu filho? Olha, pastor, eu nunca tive dom de revelação, eu nunca tive dom de profecia, as línguas que eu falava não eram do Espírito Santo, as profecias que eu entregava não eram de Deus, as revelações não eram de Deus. Mas como pode isso, meu filho? Olha, eu assumi o microfone da igreja, o diabo assoprava no meu ouvido que eu tinha que falar, eu falava e o povo acreditava. O diabo falava para ele que ele tinha que falar. Aí o pastor ficou assim, boca aberta, mas meu Deus, como pode isso? Cuidado, para você não comer o pão do gibeonita. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos dar primazia, prioridade à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela jamais falhará, ela não engana, ela é inerrante, ela é infalível. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Tem gente, pastor, que basta alguém chegar na igreja profetizando, revelando, pronto, já tem carta branca. Manda na igreja, manda e desmanda, né? Tem pastor que até come nas mãos de gente assim, sabe, que profetiza um pouquinho mais, revela, não é? Fala alguma coisa diferente, começa a comer nas mãos daquela pessoa, senta e come o pão de gibeonita e dá comida, pão estragado para a igreja. Mas eu glorifico a Deus, nós estamos aqui no meio de um povo que recebe a orientação da palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Não coma desse pão. Aí Josué fala: vamos resolver o problema. Nós erramos. O que vamos fazer? Nós vamos sentenciá-los a rachadores de lenha, tiradores de água, carregadores de água, em todas as suas gerações. Vão rachar lenha, tirar água para a casa do nosso Deus. E Josué ainda deu um privilégio aos gibeonitas. Eles vão servir no altar. Vão servir no altar. Os gibeonitas serviam água no altar. Mais tarde Saul quis destruí-los e Deus não aprovou. Deus disciplinou. Deus corrigiu. E quando os gibeonitas reclamam, Deus diz a Davi: eles estão certos, você precisa fazer alguma coisa, eles foram injustiçados mesmo. Foi feita uma aliança com eles. Josué comeu o pão dos gibeonitas. Agora, vocês têm que suportar. Muitas vezes você faz uma aliança, come o pão do gibeonita, depois você tem que suportar ele. Tem que suportar ela. E muitas vezes no altar. No altar com você. E não adianta perseguir, não adianta querer botar para fora, não adianta querer excluir, que você comeu o pão dele. Fez uma aliança com ele, colocou a mão na cabeça dele, consagrou. Agora tem que suportar. Vai ser uma pedra no teu calcanhar, vai te alfinetar, vai fazer pressão, às vezes vai até fazer alguma rebelião, mas você tem que estar ali orando por ele, orando por ela, abençoando, e deixa Deus agir no negócio, deixa Deus trabalhar. Isso aí agora só Deus pode resolver. E se você põe a mão, Deus se entristece com você ainda. Eu fui dirigir uma igreja certa vez, irmãos. No dia que eu ia mudar, assumir aquela igreja, de madrugada, por volta das 4 horas da manhã, eu tive um sonho. E às vezes Deus fala em sonho com a gente. Aí eu sonhei que eu estava diante do púlpito do altar da igreja, e os obreiros perfilados se apresentando, cada um se apresentando para mim. E eu dizia: eu sou o presbítero fulano de tal, eu sou fulano de tal, eu sou o pastor fulano de tal. Quando chegou a vez do último, eu perguntei para ele: e você quem é? Aí ele falou assim: eu sou o diabo. Eu falei: aí não é o teu lugar, sai daí. Eu falei: eu vou ficar aqui, meu lugar é no púlpito. Isso em sonho.
Eu falei, sai daí em nome de Jesus. Quando eu falei isso, um vento foi arrancando ele, puxando ele para fora. À medida que ele ia sendo arrancado, ele falava para mim assim, eu vou te perturbar lá, do jeito que eu te perturbei aqui. Às vezes Deus permite Gibeonita ficar do teu lado. Muitas vezes de forma involuntária, você não fez nem aliança, ele já está lá. Imagina fazendo aliança. Ei, então toma cuidado, não coma desse pão. Fuja do pão do Gibeonita, esse pão vai lhe fazer mal. Vai lhe amarrar, vai lhe neutralizar. Você vai querer resolver o problema depois, não vai poder, porque você assentou-se com ele e comeu o seu pão. Deus está falando para você nesta noite, aí, cuidado, vigia. Fuja do pão do Gibeonita, porque você vai correr e ninguém vai impedir a tua carreira. E você vai glorificar o nome do Senhor em toda a sua trajetória, em toda a tua carreira ministerial. Nós não tomarmos cuidado, fazemos aliança comendo esse pão. Tinha um rapaz que frequentava a nossa igreja. Ele conhecia a Bíblia, irmãos, como ninguém. Na escola dominical eu ficava até envergonhado. Aquele rapaz sabia tudo. Citava a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Era uma coisa maravilhosa, fenomenal. Só que tinha alguma coisa estranha. E ele queria entrar em comunhão, ele queria pregar, ele queria cantar, ele queria... Eu falei para ele, ainda não é hora, espera mais um pouquinho, na hora certa você vai pregar, você vai cantar. E ele começou a pressionar. Um dia mandou um bilhete para mim, na igreja, pressionando, na hora do culto. Você sabe que tem gente assim. Determinado dia, estava em casa de manhã, a campainha tocou, a minha esposa atendeu o interfone e mandou subir. Quando ele subiu, eu olhei pelo olho biônico, vi que era ele. Aí ele entrou, se sentou lá na sala comigo, começou a conversar. Aí falou, pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim. Amém, eu vou orar por você. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, irmãos, começou a rosnar, mas a rosnar de uma forma tão pavorosa. E ele falava para mim assim, ele não, né? O demônio estava falando, eu quero ver você nos tirar daqui. Nós viemos em 7. Falei, olha assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Realmente eu não posso. Mas tem um aqui na minha casa que pode. Eu falei, olha, e você não vai fazer bagunça aqui dentro do meu apartamento, não vai quebrar nada. Só estamos, eu e a minha esposa aqui. Em nome de Jesus. Você vai embora agora. Pode pegar os 7 e cair fora aqui. Porque para o meu Jesus, 7 demônios é café pequeno demais. Saiam dele agora em nome de Jesus. Foi embora. Ele levantou liberto, mas continuou fazendo pressão na igreja. Porque o pastor não gostava dele, o pastor não dava oportunidade para ele, o pastor não colocava em comunhão, e pressionando. Um belo dia, culto de domingo, encerrando o culto de domingo, eu chamei os irmãos para frente para receber a oração. Eu fiz questão de chamar aquele rapaz. Falei, já que ele está fazendo pressão, eu vou orar por ele na frente da igreja aqui. Quando ele chegou à frente, colocamos a mão na cabeça dele, e para toda a igreja ver, começou a rosnar de novo. A igreja começou a orar, Jesus liberta ele ali. Daqui a pouco ele começou a gritar, pastor, pode parar que agora sou eu, não é mais o demônio não. Aleluia. Falei, irmão, vocês estão vendo por que eu não coloco ele em comunhão? Porque ele não tem oportunidade para pregar, para cantar aqui? Agora vocês puderam ver o motivo, a razão? É preciso tomar cuidado, senão você acaba comendo o pão do gibeonita, que vem disfarçado até você, e depois você fica amarrado, amarrada.
E se a gente não tomar cuidado, eu costumo dizer, irmãos, nós não tomarmos cuidado hoje, até o inimigo canta nos nossos púlpitos. Mas eu glorifico a Deus, porque a Assembleia de Deus ainda é uma igreja viva. Bendito seja o nome do Senhor. Uma igreja que tem discernimento, que não se assenta à mesa para comer pão de gebeonita lá na tua congregação. Não importa a pressão que possam fazer, mantenha firme a sua postura. Priorize a palavra de Deus, porque a palavra é que edifica, a palavra que levanta, a palavra que constrói, a palavra que alimenta verdadeiramente o rebanho de Deus. Aleluia. Se a palavra não resolver o problema, se a palavra não alimentar, se a palavra não edificar, se a palavra não curar, nada mais resolve. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão nesta noite e adore ao Senhor comigo aqui. Eu estou inventando tanta coisa aí. Tem de gibeonita por aí. Aleluia. Se você conhece a Bíblia, você não vai se deixar se iludir. Eu lembro algum tempo atrás, apareceu um pregador que dizia, pelo menos eu não acho base bíblica nisso, né? Que ele sabia, por revelação divina, até as palavras que Paulo ouviu no paraíso. E, meu Deus, Paulo deixou bem claro para a gente, irmãos. São palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Aí depois, de repente, porque eu jejuei um pouco mais, porque eu orei um pouco mais, eu me acho no direito de dizer, eu já tenho a revelação. Havia recebido a revelação das palavras do livrinho que João comeu. E a gente fica assim, esse é profeta. Aleluia. Aleluia. Esse é profeta. É gibeonita, trazendo pão seco, pão bolorento para a igreja. Aleluia. Não coma desse pão. Não coma desse pão. Na igreja de Tiatira havia lá uma pseudo-profetisa. Tiatira. Ela iludia, ela enganava os crentes. E o Senhor Jesus disse para João, escreva uma carta ao anjo da igreja que está em Tiatira. Porque ele está comendo na mão de Jezabel. E ela está ensinando e enganando os meus servos. E eu já não estou mais suportando isso. Vou começar a agir. Aleluia. Aleluia. Não coma pão de gibeonita. Não coma desse pão. Josué dá a sentença e suaviza um pouco o problema. E os gibeonitas passam a conviver ali, como rachadores de lenha, tiradores de água. Você pode já ter comido o pão de gibeonita. Só Deus sabe se você já comeu. Mas se porventura você já comeu, agora tenha paciência, aguenta firme aí, que lenha fala de combustível, né? Lenha é combustível. Deus pode fazer dessa gibeonita, um homem, uma mulher de oração, uma coluna ainda lá na tua igreja, na tua congregação, que vai te ajudar muito ainda, se você tiver paciência, que agora você já está amarrado mesmo. Agora, deixa Deus cuidar do negócio e segue a direção da palavra de Deus. Deus pode levantar esse gibeonita aí como uma coluna de oração.
e pode ainda servir água pura, água cristalina para a igreja, se você tiver paciência e começar a investir nele, a investir nela. O Espírito de Deus está falando aqui nessa noite conosco aqui. Você pode investir nesse Gibeonita aí, você já comeu o pão dele, já está neutralizado mesmo, mas vai investindo, vai aproveitando, extraindo o que ela tem de melhor, vai extraindo o que ele tem de melhor, porque ela pode se tornar uma bênção ainda na casa de Deus, e você pode adorar a Deus com ele e com ela ainda. Quantos concordam com isso? Levante a sua mão nesta noite e adore o Senhor aqui. Não coma o pão dos gibeonitas. Sempre a nível de analogia. Eu estou me referindo a uma verdade espiritual. Aleluia. Segundo tipo de pão aqui, vamos correr um pouquinho. Não coma o pão do profeta velho. Não como o pão do profeta velho. O pão do profeta velho representa a inveja. Inveja. A gente conhece muito bem a história, acho que até falei sobre esta passagem aqui uma vez, mas hoje sobre um outro escopo, né? Sobre uma outra ótica. Evite o pão do profeta velho. Você pode rejeitar o pão do rei, mas pode não rejeitar o pão do profeta velho se não tomar cuidado. O jovem profeta que foi a Betel profetizar, capítulo 13 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 11, você vai encontrar, lê em casa depois. O jovem profeta é enviado a Betel para profetizar contra o altar que Jeroboão havia edificado. Jeroboão estava enfrentando um problema muito sério. Ele estava vivendo uma crise de identidade. E quando a gente, como obreiro, começa a viver uma crise de identidade, nós apresentamos 3 sintomas. Primeiro, ou a gente abandona o barco, pula fora do barco, abandona os projetos, abandona os sonhos, ou então nós partimos para uma segunda opção. Nos tornamos uma pessoa incoerente. Jeroboão ele tinha 3 opções. Ou pulava fora do barco, ou se tornava uma pessoa incoerente. Quando alguém que está em posição de liderança, isso seja a nível de ministério, seja a nível de departamento, isso seja também a nível de carreira profissional, e essa pessoa começa a viver uma crise de identidade, ela vai tentar 3 coisas. Ou ela vai pular fora do barco, ou ela vai se tornar uma pessoa incoerente, que vai se tornar agressiva, vai começar a machucar todos ao seu redor. É a segunda opção. Ou uma terceira opção, ela vai criar alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Uma questão de autoafirmação, ou para atrair e segurar os subordinados ao povo. E Jeroboão, ele escolhe a terceira opção. O que ele faz? Ele cria alguma coisa nova, alguma coisa diferente, para segurar o povo, porque ele estava com medo de perder o povo para Roboão lá em Jerusalém. E quando você está no centro da vontade de Deus, quando você tem consciência, convicção da sua chamada, de que você está no lugar certo, na hora certa, para o propósito certo, ninguém tira aquilo que Deus lhe deu. Ninguém consegue tomar, se apoderar daquilo que Deus lhe deu. Deus havia dado o reino a Jeroboão, mas ele estava com medo, e ele cria alguma coisa nova. Ele manda então construir 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. E ele estabelece a festa de inauguração no mesmo dia da festa em Jerusalém. Você já viu alguém assim? Vivendo uma crise de identidade? Então procura uma maneira de fazer alguma coisa diferente, para não ficar sozinho, para não ficar vendo navios. E ele então manda construir o bezerro de ouro.
Mas, para sua surpresa, na festa de inauguração, Deus manda um jovem profeta lá. E quando Deus quer usar, irmãos, Deus não escolhe, não olha para credencial, Deus não olha para divisa, Deus não olha para formação secular. Quando Deus quer usar, Deus não olha para nada disso. Deus escolhe alguém e fala, eu vou te usar e acabou. Vou te usar e pronto. Um jovem profeta desconhecido, seu nome não aparece na Bíblia, sua genealogia não aparece aqui. Ele vai lá com uma mensagem quente de Deus. E ele vai profetizar, vai entregar uma mensagem que se cumpriria 300 anos depois. Tinha que ter muita coragem para confrontar Jeroboão à sua corte e entregar uma mensagem que se cumpriria 300 anos depois. Ele chega lá e profetiza, diz que o altar estava recebendo uma sentença divina, que Deus levantaria um homem que colocaria fim a toda aquela idolatria. Cita o nome do homem que Deus levantaria. Ele diz, Deus vai levantar um filho de Davi, cujo nome será Josias. Ele vai pôr fim a toda essa bagunça aqui. Vai restabelecer o culto ao Senhor. E como um sinal, o altar vai se fender e a cinza vai se derramar. Acontece da forma como ele falou. Jeroboão tenta segurar o jovem profeta, seu braço fica paralisado. Aí ele roga ao moço para que ore por ele, o moço ora, seu braço volta ao normal. Vocês conhecem a história. Aí Jeroboão lhe faz então uma honraria. Ele diz, olha, vamos comigo para minha casa, vamos lá para o palácio, você vai comer o meu pão, vai beber água, eu vou lhe dar alguns presentes, eu quero lhe honrar. E ele, sem hesitar, rejeita o pão de Jeroboão. Mas a história se espalha, chega na casa do profeta velho, que Deus havia mandado um jovem profeta a Betel. O profeta velho não foi nem à festa de inauguração, que estava morrendo de medo, ficou em casa. Que quando a coisa está boa, aí todo mundo aparece. Ninguém fica em casa. Mas quando a onça já está morta, né, aí a gente quer tirar fotografia com ela, né? A gente quer aparecer na foto. Então o profeta velho ficou em casa lá. Não tinha coragem de profetizar. E se opor àquela baderna. E ele fica em casa. Aí chega a notícia. Seus filhos dizem, papai, aconteceu uma coisa hoje lá no culto de Jeroboão, que foi... O que aconteceu? Apareceu um profeta de Judá lá. Um moço, nem sei o nome dele, nunca ouvi falar desse moço. Às vezes acontece isso na igreja, né? Você pensa que vai ser um culto normal? A gente costuma dizer, às vezes a gente vai pregar em algum lugar, a gente pergunta, que culto será? Ah, vai ser um culto normal. A gente pensa que vai ser normal, e de repente Deus faz um rebuliço. Deus manda uma palavra poderosa, Deus manda alguém lá para levar uma mensagem, para cantar um hino que muda a história do culto, e aquele culto deixa de ser normal. Nós pensamos que ia ser uma festa tranquila. Apareceu este moço lá com uma mensagem quente de Jeová. O altar até se quebrou, papai. Eu preciso conhecer este moço. Olha, irmãos, ele já não brilhava há muito tempo, estava em casa, apagado. Agora é a minha hora de brilhar, preciso voltar a brilhar. Aí vou atrás do moço. E ele encontra o moço assentado debaixo de um carvalho, descansando. O moço estava com fome, com sede. Depois de uma batalha espiritual tremenda, ele se sentia vazio, se sentia cansado, esgotado. Porque existem 4 situações na vida em que nós podemos experimentar um vazio indescritível. 4 situações. A primeira situação é a ausência de Deus. Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, experimenta um vazio indescritível na alma. A segunda razão para nos sentirmos vazios é a falta de comunhão com Deus. Quando nós negligenciamos a oração, a Bíblia, a adoração, o louvor, nós vamos nos esvaziando paulatinamente, daqui a pouco a gente está vazio. Mas existe também uma terceira razão. Qual é, pastor?
depois de uma acirrada batalha espiritual, você pode experimentar um vazio como nunca experimentou na sua vida. Esgota, as suas energias vão embora. Muitas vezes acaba até a fé. Lembra de Elias? Venceu os profetas lá, o desafio. Deus manda fogo do céu, consome o holocausto, consome a água, as pedras. Ele acaba com aquela festa dos profetas de Baal e de Azera. Mas depois foge com medo de Jezabel, vazio. Depois de uma batalha espiritual acirrada. Assim estava esse rapaz, sentindo um vazio, sozinho, abandonado. Quantas vezes você não se sente assim? Eu já me senti assim, vazio, sozinho, abandonado, depois de uma batalha espiritual. Você pensa que Deus já abandonou? Não! É que você participou de uma batalha espiritual, você estava no centro de uma batalha espiritual, as suas forças se esgotaram, mas fica tranquilo, aguenta firme, que o Senhor já está vindo ao teu encontro para te renovar, encher você novamente, para que você possa prosseguir neste projeto de carreira ministerial. E uma quarta razão para nos sentirmos vazios, depois que uma pessoa recebe uma revelação espiritual de grande impacto, ela pode experimentar um vazio. Aconteceu isso com Paulo. Paulo recebe uma revelação espiritual de um impacto extraordinário. Aí Paulo vai lá embaixo. E ele se sente vazio, sozinho, abandonado. E para piorar a situação, ainda aparece um mensageiro de Satanás, que no dizer de Paulo, um mensageiro de Satanás que é liberado para lhe esbofetear. Paulo ora 3 vezes para Deus tirar, afastar aquele espinho da carne. Tem gente que já sabe até qual foi o espinho da carne que Paulo teve, eu até hoje não descobri ainda. Consegui descobrir ainda. São conjecturas, a gente não pode afirmar, tem coisa que a gente não pode afirmar. São conjecturas. Aí Paulo ora, Deus, o Senhor fala: Paulo, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu não permitisse que você se sentisse vazio, Paulo, abandonado, fragilizado, vulnerável, você ia se sentir muito grande. Muito grande, muito poderoso, muito espiritual. Então eu permiti isso, Paulo, para que você experimente um pouquinho o que é você sem a minha graça. Mas eu estou aqui agora para dizer: a minha graça te basta. Aleluia! Aguenta firme, Paulo! Você não passou por isso às vezes? Não acontece? A gente assume uma igreja, Deus vai abençoando, Jesus vai salvando, batizando, renovando a igreja, dando crescimento. Daqui a pouco a gente acha que a gente é o tal, né? Ou eu sou, né? Sou modelo de obreiro. Daqui a pouco Deus permite, você vai para um trabalho, não acontece nada. Jesus não salva ninguém. Ele quer salvar, mas não. Por tua causa, agora eu vou dar uma seguradinha, até você reconhecer o teu lugar, a tua condição na minha presença. Até você reconhecer que quem faz a obra sou eu, quem salva sou eu, quem cura sou eu, quem expulsa demônio na verdade sou eu. Você usa o poder do meu nome, é minha palavra, mas quem opera sou eu. Você é apenas meu servo, meu cooperador. Quando você olhar para cima e dizer: realmente, Senhor, o Senhor é quem faz a obra, eu sou apenas um servo. Aí eu vou começar a abençoar novamente, vou começar a salvar, a curar, a libertar, e você verá a minha mão sobre este lugar, sobre a tua vida. Acontece com a gente, irmãos. Nós somos seres humanos, somos seres de defeitos, de imperfeições. E às vezes a gente é surpreendido pela soberba. A soberba nos surpreende. Sim ou não? A soberba é terrível, ela surpreende. Ela é traiçoeira. Ela é traiçoeira. Deixa eu continuar aqui. O moço estava se sentindo vazio, depois de uma grande batalha espiritual. Aí o profeta velho chega lá, diz para ele: jovem, porventura você é o profeta que veio de Judá, Betel? Sim, eu sou. Rapaz, eu vim aqui lhe fazer um convite. É só Deus começar a te usar que aparece convite, sim ou não? Quando você está quietinho aí, ninguém te convida. Mas deixa o pastor começar. Deus aponta você para o pastor, ele começa a te aproveitar, vai te aproveitando, te aproveitando. Daqui a pouco começa a aparecer convite para você.
Aí você pensa que Deus já te deu alguma coisa para você ser independente, né? Não, Deus te deu alguma coisa para você ajudar a igreja onde você congrega. Para você ministrar, servir a igreja onde você congrega, você ajudar o teu pastor. Para isso que Deus está te dando alguma coisa. Não é para você achar que já pode abrir teu ministério, não. É para você ajudar o teu pastor, ajudar a tua igreja, fazer a obra de Deus onde você está, para ser mais abençoado ainda, e Deus colocar coisas maiores na tua mão ainda. Rapaz, vamos para minha casa comer pão comigo? Aí, pastor. Eu falo, olha, lamento muito, profeta. Mas eu não posso voltar. Ele estava dizendo, quer dizer, eu quero, mas não posso. Uma coisa é a gente dizer, eu posso, mas não quero. Outra é nós dizemos, eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso. Tem uma palavra que Deus colocou para mim, qual é? Não comerás pão, nem beberás água naquele lugar. E não voltarás pelo mesmo caminho. Você pode até voltar para outro caminho, mas o profeta velho às vezes te acha, infelizmente. Ele está voltando para outro caminho, mas o profeta achou lá. Aí o profeta velho fala para ele, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você não me conhece não, né? Você sabe o que você está falando? Rapaz, eu também sou profeta como você. Olha os meus cabelos brancos. E com uma larga experiência ainda na obra de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Um anjo de Deus me falou. Tem gente, pastor, diz que é só falar que tem anjo que muda o culto. Assim está aquele marasmo. Falou que tem anjo, pronto. Acabou o marasmo. Um anjo de Deus me falou. Para eu te levar para minha casa. Irmãos, nós temos que trazer na mente uma coisa. Na hierarquia espiritual, a ordem é a seguinte. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois quem aparece? A igreja. Depois os anjos. Os anjos não aparecem antes da igreja na hierarquia espiritual. Aparecem depois. A Bíblia é clara. Eles são espíritos ministradores que estão à disposição, servindo aqueles que hão de herdar a salvação. Você se lembra quando o anjo foi à casa de Cornélio? Cornélio queria adorar o anjo. Cornélio pensou que o anjo tinha tudo para dizer, todas as respostas. O anjo falou para ele, Cornélio, esse negócio não é para mim. Pregar o evangelho não é para mim. Manda homens lá em Jope, na casa de Simão o curtidor, e manda trazerem Pedro. É ele que vai dizer palavras, com que te salve tu e a tua casa. Esse negócio não é para mim. Então aprenda isso, na hierarquia espiritual, na hierarquia divina, Trindade, igreja e anjos. Arcanjo, serafim, querubim, assim vai. O assunto é extenso, não dá para falar muito aqui. Agora tem gente que inverte essa ordem, coloca os anjos com maior autoridade, com primazia em cima da igreja, sobre a igreja. Basta dizer que um anjo falou, pronto, está acima da palavra. Meus queridos, quando Deus fala, os anjos não transgridem a palavra do Senhor. João queria adorar um anjo na revelação em Pátimos. Quando ele ia se prostrar, o anjo falou, João, por favor, não faça isso. Eu sou conservo teu, rapaz. Estou aqui para te servir a você e aos teus irmãos que estão lá embaixo. Adora a Deus, adora Jesus. Então aprenda isso. Qualquer revelação que vier para você, para a tua vida, que for colocado que anjos estão trazendo essa revelação, toma cuidado se ela confronta a palavra de Deus, se ela se sobrepõe à palavra de Deus, rejeite essa revelação, fique com a Bíblia, porque os anjos obedecem à palavra. Estou encerrando já, pastor, mas uma vez apareceu na igreja, uma igreja aí, um pregador que ele falava tanto de anjos, mas tanto de anjos. Tinha anjo em tudo quanto é lugar.
O anjo descia para ele assim, a hora que ele queria, e trazia o manto da revelação. E só falava em anjos. E a igreja, quem não conhece Bíblia, se encanta, irmãos. Aí o pastor da igreja, toda educação, pastor, pediu o microfone para ele. Falou, meu filho, passa o microfone para mim. Ele falou assim, irmãos, vocês me perdoem pelo que eu vou fazer aqui, mas, meu querido, vai mentir em outro lugar. Eu tenho quase 50 anos de ministério, nunca vi anjo dizer que você fala na minha vida. Vai mentir em outra freguesia. Aqui não. Porque aqui nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E os anjos respeitam os limites estabelecidos na palavra de Deus. Então o profeta velho fala, um anjo me falou. Aí o moço se iludiu, se encantou, foi para a casa do profeta velho. Estou encerrando aqui. Chegou lá, né? Revelação angelical. Por que não obedecer? Se assentou à mesa e comeu, irmãos, o pão do profeta velho. Aquele pão representava a inveja, o ciúme. Às vezes tem gente com ciúme de você, com inveja de você, você nem sabe. Sabe? Deus te deu alguma coisa que não deu para ela. Mas Deus deu alguma coisa para ela que não deu para você, ela não reconheceu isso ainda. Comeu o pão do profeta velho. Quando ele termina de comer o pão, ele estava terminando de comer. Quase que o coitado engasga com aquele pão. Que o profeta velho começa a profetizar na parte do Senhor. Talvez tenha batido um arrependimento, né? Ele olhou para o moço, comendo o seu pão. Talvez ele tenha pensado, coitado deste moço, o que eu fui fazer com ele? Então, porque às vezes você aceita comer pão com o profeta velho, você arrebenta com a tua vida espiritual, com o teu ministério, com a tua família. Aí você sai de uma cidade e vai para outro estado. Chega lá, não é nada daquilo que o profeta velho te prometeu. Aí você fica até sem condições de fazer a própria mudança. Fica na penúria. Vai comer o pão que o diabo amassou. Esse moço comeu o pão que o diabo amassou. E pão de profeta velho, irmãos, é pão que o diabo amassa. Coitado do moço. Aí Deus fala, profetiza para ele. Entrega a mensagem agora. Quando era mentira, você não entregou agora. Entrega a minha palavra. Tem gente, irmãos, para entregar profecia falsa, tem uma coragem extraordinária. Mas quando é para entregar a verdade, tem medo. Quando é para transmitir a palavra, tem medo. Não sei por que eu estou falando isso que ele está falando, porque Deus está mandando. Aí Deus fala, porquanto fosse rebelde a minha boca, e voltaste pelo caminho que eu ordenei que não voltasse, e comeste pão, eu te disse para não comer, teu cadáver não vai entrar no sepulcro de teus pais. E ele levanta desolado, e vai embora. No meio do caminho um leão o encontra e o mata. Aí chega a notícia na casa do profeta velho, olha, um leão matou o profeta, que veio de Judá. Aí alguém já aumentou a história. Sempre tem alguém que aumenta um pouquinho, né? Coitado do moço, foi despedaçado pelo leão. Diz que o leão matou. Não despedaçou, não comeu, não. Diz que o leão tinha comido, despedaçado ele e o jumento. Tem gente que só aumenta isso. Quem gosta de despedaçar profeta é quem tem o espírito de Jezabel. Quem tem o espírito de Deus não despedaça profeta. O profeta pode até estar morto, mas você faz de tudo para ele ressuscitar e levantar e voltar a viver. Se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Agora, quem tem o Espírito de Jezabel, soube que um profeta morreu, pronto, aproveita e já despedaça, arrebenta. Despedaça o profeta, despedaça a família dele, despedaça o jumento dele, vai acabando com tudo. Agora, quem tem temor de Deus, não, o profeta morreu, mas foi uma bênção para a minha vida, Deus usava ele, oh, aleluia, vamos orar pela família, vamos orar por ele, porque Deus pode mudar a história. Aí o profeta velho foi lá para ver o moço despedaçado. Quando chegou lá, o moço não estava despedaçado nada, irmãos. O jumento estava lá parado junto ao corpo, o leão parado junto ao corpo, guardando o jumento, para ninguém se aproximar, para ninguém tocar.
Deus falou apenas que ia matar, mas não despedaçar. Ué, não foi despedaçado. O profeta velho ficou maravilhado. Nem ele, nem o jumento. Porque quando a mão de Deus está no negócio, irmãos, a coisa vai até onde Deus quer que vá. Deus não deixa ir mais além. Deus não deixa ir mais à frente. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Você pode até ter comido o pão do profeta velho. A tua vida pode estar uma bagunça, uma baderna. Está tudo disperso, está desolado. Mas tem uma coisa, esta situação só vai até onde Deus permitir que vá. Porque Deus colocou um limite nela. E Deus pode reverter esta situação e te colocar de pé, de cabeça erguida. Oh, levante a sua mão e adora o Senhor nessa noite. Eu sei que o Espírito de Deus está falando conosco aqui nessa noite, pela sua bendita palavra. Ele leva o jovem morto, sepulta ele no seu sepulcro e diz: olha, quando eu morrer, meus filhos, me coloquem junto a ele. Porque eu sei que de mim ninguém vai se lembrar, mas ele vai ser lembrado. E tem de gente, mas falando de tudo para ser lembrado, mas só é lembrado aquele que Deus quer que seja lembrado. Tem gente que faz história na história dos homens, mas não faz história na história de Deus. Tem gente que faz história na história de Deus, não faz história na história dos homens. O anjo falou para Zacarias a respeito de João Batista: ele vai ser grande diante do Senhor. Quando você vai ser grande diante do Senhor, você pode ser pequeno, não ser ninguém diante dos homens. Mas se você faz história na história de Deus, isso é o que importa, isso é o que vale para a tua vida. Me coloquem junto a ele, porque ele vai ser lembrado. E quando alguém se lembrar dele, vai tocar também na pessoa do profeta velho. Vamos se lembrar de mim de alguma maneira. Que é isso? Inveja pura, ciúme puro. Cuidado, não coma o pão do profeta velho. Você começou a brilhar, teu ministério está brilhando, tua vida está brilhando, tua família está brilhando, tua carreira está brilhando. Cuidado que tem alguém aí querendo apagar esse brilho. Mas você vai ficar de pé, vigilante, e vai glorificar a Deus. Vai correr deste pão e vai ficar com o pão vivo que desceu do céu, que alimenta a tua vida, a tua alma. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Diga assim, irmãos, comigo: boa. Põe boa nisso. Boa. Foi esta palavra.
não temos que acrescentar absolutamente nada. Quem tem ouvido, ouça. Vamos nos colocar de pé. Quem dentre os irmãos, quem dentre os presentes, além do nosso diácono Celinho, completou aniversário essa semana? Só o Celinho? Que privilégio! Venha cá, meu filho. Quem ainda este mês vai completar aniversário aqui na igreja? Ninguém é do mês de abril? Tem mais gente. Que coisa boa. É março. Mês de março. Mês de março, irmã Marina. Parece que a senhora faz aniversário dia 17. E eu fiz questão de não esquecer hoje. Que a gente passa assim muito assoberbado, com muita tarefa, não é? E às vezes esquece de orar pela esposa. E ela me fez uma vez passar uma vergonha muito grande. Que era o aniversário dela e eu me esqueci. Ela chamou o diácono, fez um bilhete, mandou. Eu li o bilhete e não sabia que era ela. Pastor Newton, quanto o senhor cobra para fazer uma oração para mim? Assinado, irmã Marina. Eu tive que orar. Que Deus abençoe aos irmãos, depois de um culto, onde Deus falou preciosamente aos nossos corações. Cuidado. Tem pão que não se pode comer. Tem gente deixando, pastor Josias, de comer o pãozinho de Deus. Se esquece. E durante 40 anos caminharam no deserto. O pão não embolorou. As roupas não ficaram rotas. O sapato cresceu no pé das crianças. Esquece as dádivas de Deus, as maravilhas de Deus, as benesses de Deus, e vai comer pão bolorento. E nós estamos vivendo dias que eu nunca vi tanto gibionita na minha vida como nesse presente século. Porque depois do concerto, eles permaneceram na igreja. Significa que eles não acabaram, mas eles se multiplicaram e em muito. Essa palavra é uma palavra de reflexão. Olha, eu sempre digo, foi boa esta palavra. Quase que eu falo uma besteira aqui. Foi de tirar pica-pau do oco, irmão. Para quem entende, para quem tem ouvido. E que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo seu Santo Espírito, possa falar melhor aos nossos corações. Parabéns aos aniversariantes. Que Deus nos conceda muitos e muitos anos de vida, concedendo a cada um força, energia, disposição e graça, e que possamos servi-lo com alegria,
todos os dias da nossa vida. Parabéns. Obrigado, irmãos, que trouxeram esta cooperação tão bonita. Pastor Guzmão, que é o pastor setorial, bandeira 1, bandeira 2, que Deus continue abençoando rica e preciosamente. Natanael, que nos visita, que Deus lhe recompense. E a nossa casa está sempre com as portas abertas para receber. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Deus precioso, Deus santo. Mais uma vez, meu Deus, por tua mercê e bondade, nos colocamos perante a sua face. Queremos tão somente, meu Deus, nesta oração final, te agradecer, te louvar, magnificá-lo por tudo, Senhor, que temos recebido das tuas ricas e preciosas mãos. Pela tua palavra, Senhor, tão doce, tão eficaz. Tenho absoluta certeza, meu Deus, que nesta noite veio diretamente do trono da tua graça para os nossos corações. E é por esta razão que aqui estamos para te agradecer mais uma vez. Também, meu Deus, estamos suplicando a tua graça, a tua bênção sobre a vida da tua amada igreja. Em particular, Senhor, pela vida dos teus filhos que estão neste dia, nesta semana ou mês, completando mais um ano na sua existência. Permita, Senhor, que eles possam viver abundante e abundância de dias, até que tu venha nos buscar. Abençoa a tua amada igreja, despeça-nos em paz agora, meu Deus, debaixo da tua protetora mão. Leva-nos em paz, guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, de todo perigo e de todo tentador, e permita que possamos, de contínuo, meu Deus, estar aqui nos teus átrios para aprender a tua palavra. É o pedido que vos faço, esta é a nossa gratidão, no precioso nome de Jesus, o teu Filho que reina e que vive para todo sempre. E nós dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a doce e perene comunhão e que as ricas consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, numa só voz, vamos dizer